Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa noite. Antes de estar realizando a leitura da palavra, vamos nos curvar diante do Senhor e orar. Pai, em nome de Jesus, eu lhe agradeço. Nós lhe agradecemos por esse momento e por essa oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Mas, antes de tudo, nós lhe pedimos que o Teu Espírito Santo quebrante os corações, os nossos corações, e traga a palavra viva e eficaz para o interior de cada um de nós, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, não permita que o maligno a tome pelo caminho. Não permita, Pai, que o maligno atrapalhe esse entendimento. Não permita que o maligno traga sono, traga distração ou qualquer outra coisa do tipo que vem para nos distanciarmos da palavra do Senhor. Mas, Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, traga a palavra aos nossos corações, pura, verdadeira e eficaz, pela força e pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus Cristo que lhe pedimos. Amém. Gostaria de pedir aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Nós leremos do versículo 10 ao 20. Amém? Bom, lemos a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Bom, Paulo escreveu essa última carta aos Efésios quando ele estava em prisão domiciliar em Roma, onde ele ficou 2 anos preso dentro da sua casa. E antes de nós culminarmos nesse capítulo, Paulo ele discorre pelos Efésios, não necessariamente aos Efésios. Há controvérsias de que dizem que foram para todas as igrejas daquela época. Mas aqui nós temos a carta aos Efésios. Antes disso, ele vem tratando no decorrer dessa carta como Deus quer que a sua igreja seja neste mundo, como quer que nós sejamos igreja neste mundo. E ele trata, primeiramente, de que nós somos uma nova humanidade em Deus, uma colônia de Deus neste mundo, assim como os judeus eram naquela época, antes de nós. Nós, como cristãos, servos do Senhor, somos o novo povo de Deus neste mundo, que deve viver de modo digno perante o Senhor e reconhecer o quanto somos agraciados pelas bênçãos do Senhor e quanto Deus tem abençoado com todas as coisas que Ele tem feito pelas nossas vidas. E ele fala em Efésios 1, do 3 ao 14. Ele também expressa na mensagem como nós éramos maus, como nós éramos pecadores, afundados no lamaçal do pecado, usados pelo diabo, escravos do pecado, escravos das nossas próprias vontades. Mas como Jesus Cristo nos resgatou desse mal, nos resgatou desse mundo ruim, e através da sua cruz, sendo agora nós co-herdeiros juntamente com os judeus da aliança. E não só a mensagem de Cristo, e ele vem revelando o mistério que foi revelado a nós, de que não só a mensagem de Cristo
veio única e exclusivamente para os judeus, os quais ele falou, mas ela foi abrangida para nós, que somos gentios. Isso era um mistério da teologia da época. E Paulo vem esclarecendo isso no livro de Efésios 3, 4, de 1 a 8. Já nos capítulos 4 em diante, o apóstolo ele traz o proceder cristão em meio a uma sociedade infiel. Ele traz como o cristão ele deve agir e como o cristão ele deve buscar a Deus estando inserido na sociedade, estando inserido nos meios de atuação, no trabalho, na família, e como o cristão ele deve proceder dentro de todas essas áreas. E ele traz também como a família cristã, como o lar cristão deve ser, tanto nos relacionamentos de marido e esposa, pais com os filhos e dos servos com seus senhores, daqueles que trabalham. Na época eram os escravos, mas hoje ainda temos empregos e temos patrões. Então, ao longo de todo esse livro, da carta aos Efésios, ele vem discorrendo sobre todos os atributos, sobre todos os benefícios, sobre o nosso comportamento cristão, e no final ele vem dando no capítulo 6. Do versículo 10 ao versículo 20, ele vem nos mostrar que o fato de nós recebermos todas essas bênçãos do Senhor, o fato de que a família cristã ela se diferencia da família do mundo, na obediência dos filhos, no bom relacionamento de marido e esposa, de como o cristão ele lida bem com o seu trabalho, diferente das outras pessoas, como nós somos agraciados por mansidão, como nós somos agraciados por paz. Ele diz que todas essas coisas, todas as bênçãos do Senhor, toda a paz do Espírito Santo do Senhor, não nos livra de uma batalha espiritual. Tudo que o Senhor nos traz, culmina aqui nesse final, nos dizendo para que nós nos preparemos. Porque nós não estamos livres das investidas do inimigo. Nós não estamos livres das investidas do diabo, dominador desse mundo tenebroso, que tenta nos destruir a todo momento. E ele diz isso. E ele esclarece isso nesse último capítulo. Porque ele deixa bem claro aqui, logo no começo, que nós devemos estar preparados e firmes no poder de Deus para resistirmos aos nossos verdadeiros inimigos, que não são as pessoas ao nosso redor. Não são os políticos que perseguem a Cristo. Não são as novelas, não são as mídias, não são todas essas coisas. Não são pessoas com ideologias. Mas, na verdade, todas essas coisas vêm do maligno. Todas essas coisas provêm de um inimigo em comum, que é inimigo de toda a igreja, que é o diabo. E Paulo traz aqui que o diabo não está sozinho. O diabo não age sozinho na luta e na batalha contra a nossa igreja. A igreja do Senhor aqui na terra. Ele tem aliados, e são aliados quase tão poderosos quanto ele. Mas vamos por partes. Eu vou tratar dos versículos 10 ao 20 em 4 partes, sendo elas o poder de Deus, o nosso inimigo, a armadura de Deus e a oração incessante aliada à intercessão. E agora nós vamos começar pelo poder de Deus. Põe comigo no versículo 10. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Logo no início, no versículo 10, Paulo ele já não permite ele não se permite começar a tratar das outras coisas antes de avisar o cristão e antes de persuadir o cristão de que ele não pode entrar nessa batalha sozinho. Nós, como falhos que somos, como seres humanos que somos, nós não temos força, nós não temos poder para resistir ao inimigo. Nós não temos poder para resistir à investida do diabo. E Paulo já começa de uma maneira extraordinária. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Ele já começa falando assim: você precisa do poder de Deus. Você precisa pedir o poder de Deus. E o termo usado aqui em poder de Deus faz alusão ao mesmo termo usado pelo poder de Deus, usado por Deus na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse poder de Deus, ele é trago na Bíblia de várias maneiras, demonstrando a obra maravilhosa do Senhor, e trago nos apóstolos, com a ministração do Evangelho, quando eles começam a fazer milagres, sinais e prodígios, que transformam toda a realidade de um mundo, no qual nós vivemos hoje nessa realidade transformada. Pedro, quando passava na rua,
as pessoas manifestavam, os demônios eram expulsos, e onde a sombra dele passava, o Espírito de Deus agia, e só no tocar da sombra dele, as pessoas eram curadas pela ação de Jesus Cristo. As pessoas eram curadas pelo poder de Deus, no qual aqueles apóstolos se revestiam. E é o mesmo poder que Paulo pede: se revistam do poder de Deus. Busquem a sua força no Senhor e no seu poder. E no decorrer do capítulo ele vai trazer como nós nos revestimos desse poder, como nós buscamos este poder do Senhor. Porque nós somos fracos, e a única maneira de derrotar o diabo é através do poder do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus que já derrotou o diabo, porque quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo, ele venceu todos aqueles que ele devia vencer, todos aqueles que ele precisava vencer, para que nós pudéssemos viver um momento de paz em meio à guerra, para que depois venha um momento de paz plena. Nós vivemos uma paz conflituosa em Jesus Cristo, porque nossa paz é em meio a uma batalha constante, em uma outra dimensão que vem para nos destruir, em uma outra dimensão que vem para acabar com essa dimensão física aqui, mas não com qualquer pessoa dessa dimensão, não com aqueles que estão lá fora, mas esses poderes vêm para acabar conosco, nós cristãos, servos do Senhor. E é onde nós adentramos que nós precisamos do amparo, da proteção do Senhor e da força espiritual do Senhor, porque o nosso inimigo é mais forte do que nós. E vamos adentrar no nosso inimigo. No versículo 11 e 12, ele diz assim: "Vestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo." E aí não só o diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui, como eu disse, ele traz todos os aliados do diabo. Nós estamos estudando Apocalipse, e em Apocalipse diz que quando a estrela Apólion caiu do céu, e é referido ao próprio Satanás, ele levou com ele 1/3 de todas as estrelas que haviam no céu. E nada mais é do que uma simbologia de 1/3 de todos os anjos que haviam no céu caíram com o diabo. E em níveis de poder talvez próximos, e mesmo níveis de poder muito inferiores ao dele, mas caíram. E o diabo ele vai usar desses aliados, porque o diabo ele não é Deus. Ele não se compara ao poder de Deus, porque Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente. Mas o diabo ele trabalha incansavelmente, juntamente com todos aqueles que estão ao seu lado, para que ele possa nos fazer cair e para que ele possa nos derrubar, para que ele possa armar ciladas, para que nós possamos falhar e para que nós possamos decair do poder, decair da presença do Espírito Santo do Senhor. Ele anda em derredor como um leão que ruge, esperando apenas uma brecha para que ele venha atacar e para que ele venha nos derrubar, para que ele venha nos destruir. Em momento algum, eu acho que ultimamente nós temos muito subestimado o diabo. Porque criou-se um discurso, que provavelmente é uma artimanha também do próprio diabo, de que não é o diabo que também faz todas as coisas. Sim, nós temos o nosso pecado, e nós temos os nossos desejos, e nós temos as nossas vontades. Mas nós esquecemos que existe um ser maligno trabalhando contra nós. Não é o diabo que faz as coisas ruins, não é o diabo que manipula. Mas o diabo, a gente se esquece que ele trabalha de tantas e tantas formas. Tanto é que ele foi até o próprio Jesus Cristo, para que ele pudesse tentar derrubá-lo. E quando ele não conseguiu derrubar o próprio Jesus frente a frente, ele usou pessoas. E ele usou várias pessoas em redor, para que pudessem tentar fazer Jesus cair, para que pudessem tentar tirar Jesus do propósito dele. Ele usou até o próprio apóstolo Pedro, quando ainda era discípulo Pedro, para tentar dissuadir Jesus do caminho, dissuadir Jesus de ir para a cruz, e Jesus repreendeu Satanás em Pedro. Então ele é astuto, ele é versátil. A Bíblia traz ele como o dragão, a serpente, o destruidor, sanguinário, assassino. Ela traz diversas formas, diversas maneiras, o pai da mentira, para que ele venha, para que nós não possamos subestimar o poder dele. Não possamos subestimar de maneira alguma.
E todas as forças das trevas que ele reuniu são os dominadores deste mundo tenebroso. Os principados e as potestades. Principados e potestades do ar. E aqui eles influenciam a nossa sociedade com ideologias vis, com enganações, com guerras, com decisões políticas, com grupos terroristas que matam e decapitam cristãos em partes do mundo, com governos inúmeros e coisas horríveis e inescrupulosas. Porém, diante de tudo isso, nós não devemos nos deixar enganar. Sabe quando você já foi perseguido por determinada pessoa? E não só necessariamente quanto a ouvir a igreja, mas quando as perseguições muitas vezes vêm firmes, são pessoas sendo usadas pelo inimigo. E vendo a ministração do Hernandes Dias Lopes, ele trouxe casos bem claros. Ele disse, não é o seu vizinho não é do seu vizinho que você tem que ter raiva. Não é do seu irmão que você tem que ter raiva. Não é da sua mãe, não é do seu pai. A sua briga não é contra o seu marido, a sua briga não é contra a sua esposa. A sua briga não é contra o seu patrão. A sua luta é contra os principados e potestades. Se você buscar atacar e repelir essas pessoas com as coisas que elas fazem contra você, com as coisas que elas investem, que elas são usadas para fazer contra você, você só vai conseguir machucar pessoas e machucar principalmente a si mesmo. Porque quando nós somos tomados por ódio, quando nós somos tomados por esse sentimento de ira, eu não aguento a cara dele, eu não aguento olhar para a cara dessa pessoa. Se ele passar de um lado da calçada, eu passo do outro. Se ele fizer uma coisa, eu faço outra totalmente contrária. Se meu irmão chegar, eu saio. Esse sim, ele destrói o portador dele. Você consegue ferir a outra pessoa, mas você destrói mais a si. E você está cego. Me desculpe, irmão, mas você está cego. Se você tem esses sentimentos, a sua cegueira é espiritual, de não conseguir enxergar que por trás desse irmão, que por trás desse membro da sua família, que por trás desse colega de trabalho, que por trás desse governo ou de qualquer outra coisa que venha, existe um inimigo trabalhando e usando essa pessoa. E quando nós não estamos firmes na palavra do Senhor, quando nós não estamos firmes na armadura do Senhor, nós caímos, nós nos deixamos levar pelas provocações e nós permitimos que essas pessoas nos derrubem. Mas quando nós atacamos diretamente o nosso inimigo e a nossa oração vai diretamente contra o mal que usa essas pessoas, aí nós estamos fazendo o certo. E aí as mudanças acontecem. Vou dar um testemunho pessoal. Eu percebi isso por muitos e muitos anos. Dentro da minha própria casa. Quando nós... E é engraçado que eu e minha mãe, muitas vezes a gente conversa. Meu pai ele não é cristão. E nós temos o testemunho e o exemplo de que quando nós estamos fracos espiritualmente, quando nós fraquejamos às vezes na nossa busca diária por oração, por leitura da palavra do Senhor, as coisas começam a ficar ruins. E as coisas começam a ficar ruins e ele começa a ser usado para nos atacar de maneiras que afetam a nossa fé, que atacam diretamente a nossa fé e a nossa firmeza na palavra do Senhor. E, na verdade, o problema é o seguinte: quando nós não oramos, muitas vezes nós esquecemos que quem está ali não é ele, e ele está sendo usado. Ele está só sendo um instrumento. E às vezes a gente se deixa levar, e a gente bate boca, e a gente discute, a gente resiste para falar que não é, mas no final, a gente percebe que quando a gente volta a nossa vida em oração, as perseguições dele, na verdade, continuam. Mas a gente vê que elas se reduzem a cada oração. E o ambiente da casa fica tranquilo. É uma paz que é inexplicável. Porque é como se transformasse em outra pessoa. Porque a gente vê a ação direta do Espírito Santo dentro de casa. Agindo ali. E é um exemplo pessoal meu de alguém que está perto de mim. Mas vocês têm pessoas na família de vocês que perseguem vocês. Vocês têm pessoas dentro da própria casa. Vocês têm pessoas, às vezes parentes. Vocês têm pessoas dentro do próprio trabalho.
problema, como eu já disse, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu tio, não é o patrão. É aquele que age por trás. E quando você começa a colocar a sua vida de joelhos, você vai ver a diferença, você vai ver a mudança. A perseguição, ela deixa de existir? Jamais. Ela jamais vai deixar de existir. Mas você começa a ter o foco no seu verdadeiro inimigo. Naquele que você vai usar a sua espada. Naquele que você vai usar a palavra de Deus. E aí a diferença acontece. E o propósito do inimigo é destruir, é condenar e é destroçar a igreja. E ele usa de várias maneiras. Ele vai usar essas pessoas, mas ele não vai usar só essas pessoas, não só as coisas que eu falei para vocês. Assim como eu disse na minha oração, cada artimanha maligna vem com um propósito. E às vezes ela vem com o propósito de tirar a palavra de Deus do nosso coração. Quando Jesus conta da palavra do semeador, e ele diz das que vieram pelo caminho, o semeador vem jogando as sementes, algumas caem pelo caminho, outras caem em solo raso, nascem e logo secam, umas caem em meio a espinhos, ou as que caem em meio do caminho, os pássaros vão e levam e arrebatam ela, e algumas caem em solo fértil, nascem e frutificam. E o diabo, ele age naquelas que caem pelo caminho, porque os passarinhos vêm e as tomam. E esses passarinhos são a representação do diabo, que vem e quando a pessoa não interpreta verdadeiramente a palavra de Deus, quando ela interpreta mal a palavra de Deus, o diabo vem e arrebata a palavra do seu coração. O diabo te faz dormir dentro do culto. O diabo te faz ficar disperso. Ele influencia nessas pequenas maneiras. E o combate a isso é a oração pela firmeza, é a oração pela concentração na hora do culto, é a oração pela proteção divina, pela proteção espiritual. O diabo, ele coloca insatisfação nos nossos corações. Às vezes nós somos tomados por sentimentos de revolta, de insatisfação com a nossa situação atual. Nós somos insatisfeitos com a nossa realidade e nós começamos a querer buscar coisas que nos levem a mais, que nos levem a um patamar melhor, que nos levem a uma espiritualidade melhor. Mas às vezes a gente não vigia e essa angústia, insatisfação, ela vai aumentando cada vez mais no nosso coração e nos faz distanciar totalmente de Deus. Nós temos o exemplo de Eva. Eva tinha tudo no jardim, mas o diabo veio e colocou insatisfação no coração dela, porque ele falou para ela que ela poderia ser como Deus. E ela pensou: o que eu tenho aqui? O que é isso aqui? O que é esse jardim? O que são todas essas coisas se eu posso ser mais? Não estou satisfeita com a minha vida. Eu não estou satisfeita com a minha realidade. E eu quero ser mais. Eu quero ser igual a Deus. E foi a ruína dela. E foi a ruína de Adão. Nós temos a parábola do filho pródigo. Ele tinha sua casa, ele tinha o seu pai, ele tinha o seu irmão. Tinha servos que o ajudavam a todo momento. Ele tinha estabilidade. Ele tinha tudo ali que ele precisava. Mas ele queria mais. Ele queria pegar o dinheiro, ele queria negociar, ele queria sair. E assim ele fez, e assim ele saiu, e essa foi a ruína dele. A insatisfação do coração dele. Não a insatisfação por coisas boas, mas é a inquietude que você tem de querer sempre algo mais, querer ter sempre algo mais. Você nunca está satisfeito e vai chegar uma hora que você não vai estar satisfeito de maneira nenhuma e você vai sair. Você vai sair da presença do Senhor. Os exemplos da Bíblia são claros. E eles não estão lá de qualquer jeito. Eles são usados para que nós possamos aprender. Eles são usados para que nós possamos entender que nós precisamos buscar a presença do Senhor. O diabo coloca raiva no nosso coração. Como eu disse, raiva contra as pessoas ao nosso redor. Mágoa. E a palavra do Senhor diz: não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Íris, você fica com raiva? Beleza. Fica com raiva, mas não peque. E o que é o não pecar quando você fica com raiva? Não permita que o sol se ponha perante a sua ira. Se reconcilie com o seu irmão. É só meu irmão em Cristo? Não é só seu irmão em Cristo. Você vai se reconciliar com aqueles que você tem ódio, com aqueles que você tem mágoa no seu coração. Mas eu consigo isso sozinho? Por mim mesmo? Bom, aí a gente o que Paulo disse no versículo 10. Revesti-vos, fortaleçam-se no Senhor, na força do Senhor e no seu poder. E aí quando você busca esse fortalecimento, você vai conseguir tirar essa raiva do seu coração. Porque fortalecendo-se no poder do Senhor, pedindo poder para Deus,
Ele te dá o poder e a capacidade para que você possa fazer todas essas coisas. E o diabo, uma das coisas mais astutas que ele tem usado nos tempos de hoje, desde aquela época, na verdade, são as seitas e heresias. O diabo é um teólogo do avesso. É um teólogo inversivo. Ele pega a palavra do Senhor e ele distorce ela de tantas maneiras quantas ele pode para criar ideias de dentro da própria palavra, absurdas ideias que nos fazem sair do caminho do Senhor, fazem nos desviar. Ideias de, por exemplo, tudo é válido, todas as religiões são boas. Ideias de, por exemplo, tudo é bom se te leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma falha tremenda. Ideias de, por exemplo, que você precisa ser bom e que você precisa fazer coisas boas para que você possa alcançar a salvação. A salvação não vem pela fé. A salvação não vem pelas obras que você faz. Porque se ela viesse pelas suas obras, todos nós estávamos condenados. E inúmeras teologias avessas que eu posso citar. E heresias. O ateísmo vem do diabo. O ceticismo. E tantas outras coisas. Nossas ideologias atuais, que são disseminadas, que são espalhadas, que nós temos tanta raiva, às vezes, que nós vemos nas mídias, que nós vemos nas novelas, que nós vemos nos filmes, nas séries, nos teatros, em tudo, elas vêm do inimigo. E, como eu já disse, elas não vêm para tirar as outras pessoas. As dúvidas que ele implanta nos nossos corações sobre a palavra de Deus, elas não vêm para tirar quem já está. Elas vêm para nos desviar. Nós que estamos na casa do Senhor. Nós que estamos buscando a presença do Senhor. E diz assim, que o inimigo coloca dúvidas na nossa cabeça. E uma dúvida que é muito disseminada é sobre Gênesis. Não foi bem assim. Eu acho que Deus não criou o mundo em 7 dias. Eu acho que esses 7 dias é uma palavra literal ali, que quer representar um período de tempo, né? Às vezes Adão não viveu tanto tempo, né? Às vezes o homem não foi criado desse jeito. Às vezes tem alguma diferencinha. E dúvidas, às vezes até que nos fazem negar a palavra de Deus, quando ela nos confronta. Quando a palavra de Deus diz expressamente, não faça assim. Mas eu acho que quando fulano estava escrevendo aqui, eu não sei se ele não queria dizer muito bem isso. Ele queria dizer às vezes outra coisa, né? E essas dúvidas são colocadas pelo inimigo. São tragas esses ideais, usando pessoas. É claro, ele usa pessoas. Ele usa do nosso pecado. Eu não vou tirar o nosso pecado daqui. Não pensem que essa é uma ministração que eu estou colocando toda a culpa no diabo. Mas eu estou tentando abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar a ação dele por trás de todas essas coisas. Uma mão nesse mundo tenebroso. Se a própria palavra do Senhor fala que esse mundo é tenebroso, porque eles são os líderes desse mundo tenebroso, então significa que a influência deles é presente, a influência desses seres malignos é real e ela é constante, ela nunca para. Nós devemos abrir nossos olhos para enxergar ele agindo nas pessoas, para enxergar ele agindo em todas as outras coisas. E agora, Paulo trata da armadura de Deus. Como é que você vai lutar contra esse inimigo? Como é que você vai resistir contra esse inimigo tão poderoso? Primeiro, busque o poder do Senhor. Revista-se do poder do Senhor. E agora, revista-se da armadura do Senhor. Agora que você já tem a força e o poder do Espírito Santo do Senhor, você vai buscar essa armadura. E diz assim, no versículo 13 ao 17. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A armadura de Deus são inúmeros atributos cristãos que nós devemos possuir para que possamos permanecer protegidos contra todas as investidas do inimigo, principalmente no dia mau. Aí ele fala assim, mas se esse mundo é tenebroso e a Bíblia já trata todos os dias como dias maus, o que é o dia mau que Paulo fala ali? Ele fala, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau.
E aqui eu vou usar uma outra alusão do Hernandes Dias Lopes, que me fez abrir os olhos para isso. Quando nós enxergamos filmes, vemos filmes de batalha medieval ou até atual, às vezes, em alguns filmes, há um momento em que algum dos lados, ele recua suas tropas. Ele deixa o campo de batalha limpo do lado dele, sem que o outro perceba, sem que o inimigo perceba. Uma alusão muito boa, Troia. Quando toda a Grécia lutava contra Troia, diante dos muros deles, eles não conseguiam penetrar, eles não conseguiam passar pelas muralhas de Troia, nem pelos soldados de Troia. Então eles tiveram a ideia: e se a gente conseguir entrar dentro de Troia de outra maneira? Então o que eles fizeram? Pegaram pessoas doentes, espalharam pelo campo de batalha, fugiram estrategicamente, posicionaram seus navios em outros lugares, para que os troianos achassem que eles tinham fugido, por causa de doença, por causa de uma peste. E deixaram um presente na porta de Troia. E quando eles trouxeram esse presente, que foi o cavalo para dentro do reino deles, haviam gregos que abriram os portões e os inimigos entraram. E é aí que é uma representação do dia mau. Às vezes, quando começa a ir tudo bem, quando começa a ir tudo muito tranquilamente, quando às vezes a gente se afasta da presença de Deus, quando o trabalho está bem, a família está bem, está tudo muito bem, está tudo muito agradável, vem uma ordem de cima. Fulmina ele. Chumbo nele. Nela. Ataca. Agora. E aí vem um dia horrível, um dia terrível. E às vezes não tão terrível quanto a realidade de outras pessoas, mas nós já passamos por dias assim. Dias que a gente pensa assim: hoje eu não suporto. Mas é porque o dia mau chegou. E o dia mau vem algumas vezes, constantemente, pela ação do inimigo. E aqui ele fala: revistam-se da armadura do Senhor para que possais permanecer firmes no dia mau. E depois que vencer, o quê? Permanecer inabaláveis. Ele não dá folga. Paulo não deixa que não abre brechas para que tenhamos a folga. Não, então você é firme no dia mau, beleza, você ora, você busca, depois do dia mau você folga. Não. É inabalável, inabalável. Permanecer marchando em meio a flechas sobre a sua cabeça, em meio a lanças, em meio a catapultas, em meio a soldados celestiais das trevas atacando você. Inabalável, constantemente. E aqui depois ele traz os atributos da armadura. Aqui a armadura ele traz no termo grego como panóplia. Panóplia é o conjunto total. É uma palavra só, mas significa toda a armadura. É a panóplia de Deus, a armadura de Deus. E referindo desse termo de panóplia, em Lucas, capítulo 11, Jesus retrata Satanás como um valente que guarda a sua casa, que é o reino tenebroso, que é o reino das trevas, com os seus aliados. Ele guarda a sua casa com todas as suas coisas e seus aliados. E chega um valente, que é mais forte do que ele, e esse valente é Jesus Cristo, ataca esse outro homem valente, derrota ele, arranca a armadura dele, despoja todos os bens e todos os atributos que havia na casa daquele valente e toma para si aquele lugar. Passa a ser dele, passa a ser do poder dele. E aqui a palavra usada é semelhante, a armadura. Jesus ele tem o poder que nós pegamos para derrotar Satanás, como ele já fez e como o próprio Jesus disse na sua parábola que faria. Ele é o valente que derrota, ele é o valente que destrói. E com o poder dele nós mantemos todos esses atributos. O cinto da verdade, que é quando ele fala cingi-vos da verdade. Os romanos eles usavam um cinto logo abaixo do seu peitoral, que fechava a túnica deles, porque eram túnicas abertas, e ele firmava a túnica deles e sustentava a couraça. Cingi-vos com a verdade. Ele diz, é o cinto da verdade. A verdade vem da confiança incondicional na palavra de Deus e na crença de que tudo que está escrito na Bíblia vem do Senhor. A verdade é a confiança incondicional na palavra do Senhor. Cingi-vos, aqui ele diz, estai, pois, firmes, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça é o revestimento total da justiça de Jesus Cristo, buscando, dia após dia, parecermos mais e nos aproximarmos mais da personalidade de Jesus Cristo.
Essa justiça é viver o mundo conforme o que Jesus considera justo. É viver neste mundo conforme o que Jesus considera certo e o que Jesus considera bom. Assim você se cinge, você se veste da justiça de Deus. E é ser discípulo. Ser discípulo é viver conforme a justiça de Deus, porque você não fará nada que não agrade ao Senhor Jesus. E nessa busca, nessa batalha, você se aproxima cada vez mais do Senhor. Você se aproxima cada vez mais do Salvador. Ele traz também as sandálias. Ele diz no versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos eles possuíam sandálias de couro bem resistentes e possuíam quase que caneleiras em algumas classes de soldados na panturrilha que protegiam de ataques que vinham por baixo. E essas sandálias, essa caneleira que vinha, ela trazia estabilidade nos campos de batalha, pois muitas vezes eram terrenos irregulares e elas faziam com que eles permanecessem firmes na caminhada. E as sandálias são o nosso alimento da palavra de Deus, que é a preparação do evangelho da paz. O evangelho que traz a paz nos dá sustentação. A paz do evangelho nos sustenta para que possamos permanecer na caminhada, na marcha contra o diabo e contra os seus aliados. E ele diz: se calcem da sandália da preparação do evangelho da paz. E nós devemos fazer o quê? E o que é a preparação do evangelho da paz? É a constante leitura da palavra do Senhor. É a constante busca diária da palavra do Senhor. Ler e aprender da palavra do Senhor. É assim que você se prepara para que você não caia, para que você permaneça estável e não pise em uma vala, não pise em um espinho, em uma flecha que há no campo de batalha, fira o seu pé, caia, e o inimigo se aproveite dessa brecha para que ele te ataque. Porque ele sabe das suas brechas, ele sabe, ele te vigia o tempo todo. E a próxima peça da armadura, da panóplia, é o escudo. O escudo é a nossa fé. A nossa fé nos dá a proteção necessária para nos defendermos das investidas diretas do inimigo, nos auxiliando nos dias maus e nos permitindo resistir às tentações, confiados de que Deus está conosco. E essa é a fé. E é isso que a fé faz, esse é o escudo. É a confiança de que Deus está conosco a todo momento e de que Ele não nos abandona nessa batalha. Então, mesmo nos dias maus, quanto nos dias bons, a fé é de que o Senhor nos sustenta e assim Ele vai apagar os dardos inflamados do inimigo. Mais uma alusão ao escudo romano. Eles mergulhavam os escudos deles, feitos com couro, madeira e metal. Eles mergulhavam esses escudos na água e iam para o campo de batalha com esses escudos molhados, para quando os inimigos atirassem flechas flamejantes, essas flechas se apagassem ao baterem nos escudos e ninguém pegasse fogo. E aqui ele fala, os dardos inflamados do inimigo. A fé é o escudo que vai apagar os dardos inflamados, as flechas que o diabo lança constantemente. Traz também o capacete. E o que é o capacete? Não é um único exclusivo capacete, mas o capacete da salvação. A salvação que nós possuímos nos dá uma experiência presente e uma esperança futura de um tempo melhor, mantendo as nossas mentes inabaláveis. E ele usa estrategicamente o capacete da salvação, porque a certeza da nossa salvação nos dá uma alegria presente, mas nos dá uma esperança futura de que nós temos um lugar para ir. E isso dá ânimo. Não permite que nós nos desanimemos, sejamos falhos e fracassemos porque a nossa mente caiu. Porque a nossa mente nos fez pecar e nos fez errar. Assim nós permanecemos constantemente motivados, protegidos mentalmente, seguros de que nós teremos um futuro com Deus e uma salvação já presente. E por último, nós temos a espada. Ele diz aqui no versículo 17 também: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor é a nossa arma de ataque direto, pois o Evangelho rompe barreiras e abre as portas para que os principados caiam diante de nós. A palavra de Deus, que é a que Paulo fala logo depois, é ela que nos dá a força necessária para romper as fileiras inimigas, para derrubar os soldados inimigos. E essa espada romana ela era usada quase que em uma luta corpo a corpo, porque era uma espada curta. Então ele tinha que ir ao ataque. E por isso que o evangelho ele já se encaixa nessa área, no ide. Ide e pregai o evangelho. Então você vai, e quando você pregar a palavra de Deus, aquela que você se preparou,
aquela que te dá a certeza da sua salvação, aquela que te inspira para que você tenha e continue permanecendo na fé. Quando você começar a falar dessa palavra e espalhar essa palavra para aqueles que estão ao seu redor, você vai começar a atacar diretamente, não a pessoa, mas o diabo. Você vai começar a atacar diretamente as forças espirituais. E o Senhor envia anjos para que te ajudem a romper, para que te ajudem a vencer as fileiras inimigas, para que te ajudem a vencer no dia mau e contra todas as maldades que possam vir contra você. E essas maldades virão. Eu quero falar que essas maldades, elas são presentes e elas virão. Eu não estou profetizando coisas ruins, mas eu estou falando a realidade de um ser que nunca para de trabalhar, que nunca para de buscar a queda da igreja do Senhor. Ele não vai vencer. Ele já foi vencido. Mas nós não podemos esquecer, nós somos mais fracos do que ele. Por isso, em meio a esse campo de batalha, nós temos que pedir por poder. O poder do Espírito Santo é o poder que faz milagres. Ultimamente, nós não temos visto muitos milagres. Nós vemos milagres, na verdade, nós vemos a ação de Deus, mas é raro nós vermos uma igreja na qual as pessoas oram, na qual as pessoas buscam, e uma igreja que se assemelha às igrejas dos primeiros tempos, que sabiam o poder de Deus. Não adianta eu ministrar aqui, não adianta o pastor ministrar aqui, não adianta vocês serem salvos ou serem cristãos, se não usarem do poder de Deus para que possam romper nas trevas, para que possam fazer milagres, para que possam expelir demônios, para que possam lutar verdadeiramente contra os principados e potestades. Levar o reino de Cristo, levar o reino do Senhor. E Paulo termina com oração incessante, aliada à intercessão. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Paulo pediu forças. Paulo pediu intercessão. E nós temos que interceder pelos nossos. A comunhão, ela é essencial para que haja intercessão, para que haja o apoio espiritual de uns para com os outros. E não adianta só que eu ore por todos vocês aqui, mas vocês também têm que orar por mim. Porque não adiantava que Paulo só orasse por todos, ele demonstra que ele é dependente da oração da igreja. Não existe ninguém que é super-homem. O super foi Jesus Cristo. Ele tem o poder. Nós não somos supers. Nós somos falhos e nós somos fracos. Eu preciso da oração de vocês. Orem por mim. Orem por mim. Orem pelo pastor Fernando. Orem pela presbítera Márcia. Orem pelo presbítero Leandro. Pelo presbítero Slay. Orem a todo instante. Na presença do Espírito Santo. Orem pela presbítera Andréia. Orem. Eu não vou falar todos os oficiais da igreja, porque senão eu falaria bastante. Mas orem pela nossa liderança. Mas não só pela liderança, por todos os membros dessa igreja. Vai dar um trabalho. Mas isso está na palavra do Senhor. Se você quer ser fortalecido, ore pelo fortalecimento dos outros também. Busque. É uma oração incessável. Então, em tudo que você fizer, busque por alguém e busque por si mesmo. No poder de Jesus Cristo. E ore principalmente pedindo, Senhor, me dá poder. Me dá poder para que eu possa realizar milagres. Me dá poder para que eu possa falar da tua palavra com intrepidez. Assim como Paulo pediu. Paulo pediu que eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. É a minha obrigação de fazer. Então que eu seja ousado pelo poder do Senhor. E que nós sejamos ousados pelo poder do Senhor. E que nós busquemos o poder do Senhor para a igreja do Senhor. Para que nós venhamos expandir o Evangelho de Cristo. Expandir o reino de Cristo nesse mundo. O nosso inimigo não para, então nós precisamos de poder. Então busquemos poder. Não é errado pedir poder. A Bíblia pede para que peçamos e busquemos o poder de Deus. Nós não damos conta sozinhos. Nós não damos conta sozinhos. Precisamos, única e exclusivamente, do poder do Senhor. E nesse poder, nós nos revestimos da armadura do Senhor e lutamos contra o diabo. Repeti muitas coisas,
e muitas vezes que o inimigo não descansa, que nós precisamos de poder, que nós precisamos interceder, que ele usa de artimanhas e que nós devemos buscar estarmos firmes. Mas é para que fixe, para que o inimigo não venha e arrebate a palavra do coração de vocês. Ore para que o inimigo não arrebate a palavra do coração de vocês. Ore para que a mente de vocês não seja dispersa. Ore para que vocês possam reconhecer o mal e lutar contra ele. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. E pedimos, nos dê poder. O poder do Senhor. Que nós possamos buscar, sermos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, pois o Teu poder é forte. Os anjos do Senhor trabalham constantemente, lutando contra os principados e potestades. E nós pedimos em nome de Jesus Cristo, todo aquele que sentir no coração agora, Senhor, que peça pelo poder do Senhor, para que anuncie a Tua palavra com intrepidez. Que peça pelo poder do Senhor, para que venha ordenar que tempestades se acalmem e elas se acalmem. Para que venha ordenar, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa seja curada, que a enfermidade saia, e que a enfermidade saia na autoridade do nome de Jesus Cristo. Nos permita consertarmos as nossas vidas com o Senhor, para que esse poder venha. Nos permita nos arrependermos, Pai, dos nossos pecados, para que o poder do Senhor resplandeça sobre as nossas vidas. Que possamos, em nome de Jesus, buscar jejum, buscar oração, para que as caças de inimigos não venham a nos envergonhar. Porque se um dia alguém precisar que um demônio seja expelido, que em nome de Jesus Cristo, cada um aqui seja capacitado no poder do Senhor para que venha expelir. Cada um seja capacitado no poder do Senhor para que venha realizar milagres, Senhor. Nós, como servos do Senhor, devemos mostrar para esse mundo que o Senhor é vivo, que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor é um Deus de poder. O mundo, os principados e potestades precisam ser enfrentados pelo poder do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, não permita que sejamos envergonhados diante do inimigo. Não permita que sejamos envergonhados, Pai, porque nós somos vergonhosos. Nós estamos vivendo em situações deploráveis, Pai, entristecendo ao Senhor constantemente. Nós não nos derramamos diante da presença do Senhor. Nós não nos derramamos diante do Senhor tantas e tantas vezes. E o Senhor tem clamado, Senhor. O Senhor tem pedido incessantemente que nós sejamos servos do Senhor, discípulos do Senhor, Pai. Dá-nos poder em nome de Jesus Cristo. Lava os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. E dá-nos uma nova vida. Porque nós precisamos de uma nova vida no Senhor. Que vergonha nós somos, Senhor. Que vergonha muitas vezes nós temos sido. Olha a igreja do Brasil. Olha a igreja do Brasil, Senhor. Nós somos tomados por idolatrias. Nós estamos sendo tomados por sexualidade. Nós estamos sendo tomados por tantas e tantas coisas ruins. Porque nós somos fracos. Nós estamos tentando lutar por nossas próprias forças. E nós devemos buscar a força do Senhor. Buscar a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos,